Fala galera, professor Arlen Mendes na área com mais um Desvendando Treino Social. Durante todo esse tempo, no nosso programa, nos episódios anteriores, a gente pôde observar diversas teorias que embasam o treino social. E hoje a gente vai entender de que forma a gente pega todas essas teorias e aplicamos na prática. Quer saber o que é a aula de hoje? Vem comigo! Muito bem, a nossa aula de hoje é sobre as categorias de jogos. Mas para eu entender que categorias de jogos são essas, vamos primeiro compreender o que é o jogo. Existem diversos conceitos do que é jogo. O treino social acompanha um pouco um pensamento de Huizinga sobre o que é o jogo. Para facilitar o nosso entendimento, eu vou dividir esse pensamento de Huizinga em 5 características. São elas: o jogo é uma ocupação voluntária, tem espaço e tempo determinados, precisam ter regras bem definidas. O jogo tem uma finalidade, ou seja, tem um objetivo. E o jogo envolve sentimentos de alegria, de tensão e a consciência de que isso não faz parte da sua vida real e cotidiana. Hoje vamos conhecer as categorias de jogos dentro do treino social, para que a partir delas e junto com as competências e habilidades eu possa desenvolver uma aula baseada no desenvolvimento integral do meu aluno. Para eu conseguir preparar uma aula baseada no treino social, é preciso que eu compreenda quem são os meus alunos. Mesmo que eu não conheça, eu preciso pelo menos ter uma noção de quem eles são. Eu preciso também compreender as competências e as habilidades, entender a categorias de jogos e conhecer o passo a passo da estrutura metodológica. As categorias de jogos têm essas características, pois elas são utilizadas dentro da nossa estrutura metodológica. Ou seja, cada jogo tem a sua função dentro da seção do treino social. E na hora desse planejamento, é preciso estar atento a alguns pontos importantes em relação aos jogos, como o espaço que eu vou utilizar, a quantidade de alunos que vão participar dessa aula, a forma de jogar e outros aspectos da execução do jogo. Os jogos no treino social apresentam características diversas: desportivos, pré-desportivos, cooperativos e até muitas vezes eles têm algumas características de dinâmica. No treino social eu tenho 5 categorias de jogos. São elas: os jogos especiais, os jogos iniciais, os jogos analíticos, os jogos situacionais e o jogo formal. Os jogos especiais são responsáveis por trabalhar as competências socioemocionais. Esses jogos funcionam como coringas, pois podem ser utilizados em diversos momentos dentro da sua sessão de treinamento. E eles potencializam habilidades muito importantes para o grupo. Os jogos iniciais são atividades lúdico-recreativas, que devem ser praticadas em dupla ou em grupo, e preferencialmente com bola. Pode ser atividades de rua, aquelas brincadeiras de futebol que a gente jogava na nossa infância, e elas devem servir para promover o desafio e a movimentação. Os jogos analíticos são atividades técnicas contextualizadas. Elas desenvolvem a bilateralidade com repetições sistemáticas. Uma coisa muito importante dos jogos analíticos é que a gente deve evitar filas muito grandes. Os jogos situacionais são a situação de jogo. São jogos com espaço reduzido e com alvos. Podem ser aplicados em pequenos grupos, com superioridade ou inferioridade numérica. Esses jogos eles devem ser integrados às competências e habilidades físicas condicionais. E por último temos o jogo formal, que é o jogo com as regras oficiais, que tenham as 2 traves, jogos com uma complexidade mais alta e o mesmo número de participantes, sem superioridade nem inferioridade numérica. Hoje conhecemos as categorias dos jogos. Nas aulas passadas a gente conheceu as competências e as habilidades, e agora a gente vai entender como que, unindo uma à outra, a gente vai conseguir montar uma aula.
Mas isso vai ficar para o próximo episódio. Conhecendo as categorias de jogos e o significado, o conceito de jogo, com certeza a gente vai estar mais apto para planejar uma aula de qualidade. Então a gente vai ficando por aqui. Agradeço mais uma vez a presença de vocês. Não esqueçam, dê um like no vídeo aí, deixem suas perguntas e